dia, pessoal. Eu estou substituindo o Murilo, então, por essa razão, a reunião foi chamada com pauta única, que é para a gente discutir o calendário acadêmico de 2019. Tá? Isso que está na tela foi a primeira proposta que eu apresentei no colegiado, e foi aprovada sim, mas o pessoal sabendo que isso aqui ainda ia para o PROEM e que podia sofrer alguma alteração, né? As alterações que houveram dessa proposta aqui foi em relação a essa escrita férias docente / recesso acadêmico foi retirada, não aparece mais assim no calendário, porque em algum momento ficava caracterizando que alguns docentes podiam ter 60 dias de férias, quando o direito são de 45. Então está separado as férias discente das férias docente e o recesso acadêmico quando cabe. No entanto, a gente vai ter servidores docentes, né, que entraram num período X do ano, que ainda estão gozando, por exemplo, em 2019, férias relativas ao ano de 2018. Aí depois a gente vai ter que ver isso com os RHs, com a PROEM. Em relação ao início do ano letivo, semestre letivo, não houve alteração. Continua 11 de fevereiro. Os sábados, houve alguma alteração de ordem pequena, mas sim, porque se a gente for pensar nas 18 semanas que a gente precisa, 18 segundas, 18 terças, quartas, quintas e sextas, a gente não fecha os 100 dias letivos que precisa ter, né? Então, a gente coloca alguns sábados a mais para fechar os 100 dias também. Nessa apresentação aqui tem um resumo. Uma pauta única. Bom, são 3 calendários. Os cursos técnicos vão pegar saneamento, biotecnologia e os cursos da EJA, né, de manutenção e suporte informática e o curso de edificações. Os cursos superiores de ciências sociais e análise e desenvolvimento de sistemas, eles também não fazem uso do sábado como dia letivo regular. Então, o calendário do curso técnico superior, nesse sentido, dos sábados, ficam parecidos. Os cursos superiores de engenharia civil e agora de ciências biológicas também fazem uso do sábado como dia regular letivo. Então, tem mais dias que os demais. Bom, nos cursos técnicos, a gente ficou tendo esse número de segundas, terças, quartas, quintas e sextas. Eu tinha tentado colocar o mesmo, 20 ou 19 para todos, mas 19 não fechava. Aí eu fechei a conta colocando os sábados, por conta do calendário, de feriados. No colegiado, a gente discutiu usar todos os sábados como sábado letivo, igual foi agora em 2018, mas aí ficou decidido que não colocaria o todo. Mas tem um pouquinho a mais, pensando nas possibilidades que podem acontecer. Né? Igual a gente teve a paralisação dos caminhoneiros, né? Então tem uma brecha para a gente poder repor, se for necessário. No segundo semestre, para os cursos técnicos, ficaram segundas, terças, quartas e quintas, 20 dias, sexta, 19, 6 sábados da mesma forma, também 105 dias letivos fechando o segundo semestre. Nos cursos que também não utilizam sábado, ficaram 20 segundas, 20 terças, 19 quartas, 20 quintas, 21 sextas, 5 sábados letivos, 105 dias. E no segundo semestre, um total de 104 dias letivos, distribuídos assim, terças a sextas, 20, segundas, 19 e 5 sábados também. Nos cursos técnicos, EJA, saneamento e biotec, a gente tem a divisão em bimestres, né? Então, o primeiro bimestre teria início em 11 de fevereiro e vai até 18 de abril. Depois, o segundo bimestre, de 22 de abril a 27 de junho. Terceiro, de 5 de agosto a 5 de outubro. E o quarto, 7 de outubro a 14 de dezembro. A semana de planejamento é a mesma semana para os cursos técnicos, para os cursos superiores que não utilizam sábado e também para os cursos superiores que utilizam sábados. Ficou de 4 de fevereiro a 8 de fevereiro, a do primeiro semestre. Diga. As férias aqui de julho, vai passar aqui? Não. Foi uma das alterações que teve do que eu falei no colegiado a primeira vez. Mas eu vou mostrar no calendário. Bom, aí em relação aos cursos superiores que não utilizam sábado, eu só não coloquei discriminação em bimestre, porque não faz essa divisão, né? Coloquei início e fim do primeiro semestre e do segundo semestre.
Bom, agora, Ciências Biológicas e Engenharia Civil. São 19 segundas, terças, quartas e quintas. Sextas, não consegui colocar 19, ficaram 18, e 18 sábados. O total de dias letivos, 112. Da mesma maneira que agora, em 2018, vai ter vários sábados, né? Vai ter que ter a reposição para poder fechar aqueles 18 lá. E a gente conseguiu fazer com que se inicie também 11 de fevereiro, né, o semestre letivo, o ano letivo, e também finaliza 14 de dezembro. Então, todos os nossos cursos, os 8 cursos do campus, iniciam e terminam na mesma data. E alguns feriados que, para os outros cursos, coube recesso, deu para fazer uma ponte, os cursos de Ciências Biológicas e Engenharia Civil não vão ter. São poucos, mas vai acontecer. No segundo semestre, 18 segundas e 18 sextas, terças, quartas e quintas, 19 dias, e sábado, 18. É um problema que não tem como contornar, infelizmente. Todas as ausências que acontecem, reposição, reposição, nesses cursos, é super difícil de organizar. A única válvula de escape às vezes, por exemplo, os dias que tem 19, se não tiver tido a necessidade de utilizar, pode ser usado como algum dos outros que tenha faltado. Mas, fora isso, as férias. Em janeiro, no calendário, ficou de 5 de janeiro a 3 de fevereiro. Aí tem 30 dias corridos. Em julho, a pedido da Proem, eu tinha colocado de 1º de julho a 20. Né? Aí, pensando nos colegas que precisam tirar esse número de dias de férias, só que foi solicitado mais prazo, por exemplo, para os docentes finalizarem o lançamento das atividades do segundo bimestre ou finalizando o primeiro semestre. Então, de 1º a 5 de julho, é esse momento de lançamento de atividades finais, de recuperação e o fechamento do período. Então, as férias vão iniciar só dia 6. Aí, inicia de 6 a 20, tem os 15 dias aí, fechando os 45 nesse caso que eles falaram, né, para ficar ok para o caso de docente. E, no final do ano, de 21 de 12 a 31, aí coube o recesso. Aí, do dia 20 ali, vai ser planejamento? Sim, vamos no calendário, então. Então, do feriado de 1º a 4, recesso acadêmico, aí depois iniciam as férias. Aqui, de 4 a 8, semana de planejamento. Aí, dia 11, aí em verde, inicia o semestre letivo, ou ano letivo. Aqui o mês de março. Aí o seguinte, todas as vezes que foi utilizado algum sábado para repor algum dia letivo que foi feriado ou foi ponte por conta de algum recesso, então está destacado aqui o sábado referente a qual dia da semana e se foi reposição ou anteposição. Quando é um sábado para completar as 18 semanas letivas, então ele vai estar assim, ou aqueles sábados que é para ter um pouquinho a mais de 100 dias, caso a gente precise repor alguma atividade. Aqui, 18 de abril, finda o primeiro bimestre. Dia 22, começa o segundo. A gente continua tendo 3 reuniões de pais. Diferente do calendário anterior, esse calendário, a gente já aparece aqui as reuniões pedagógicas. Tá? Antes não tinha, a gente tinha feito acordo em colegiado, mas agora já aparece. Na última reunião de colegiado também, a gente discutiu, foi decidido que o Conhecendo IFG passa para o primeiro semestre. Eu coloquei aqui dia 26. E no colegiado ficou discutido o seguinte, a discussão não resolvida foi, fica junto com o ERECER ou separado do ERECER. Isso não foi decidido, ficou para uma próxima reunião, porque tem mais coisas para discutir. Então, coloquei aqui só para estar elencado no calendário, mas é algo que a gente pode mudar. Tá? O ERECER aqui, por exemplo, aparece em 3 dias, tá? Mas isso pode ser alterado, envolve outras instituições, pode ser que a gente precise de mais dias. E o Conhecendo IFG vinha sendo feito em 2 dias, esse ano, por conta de verba, foi 1 dia só, mas a comissão, por exemplo, que organizou, que participou da CESTEC, inclusive, vai defender a ideia de que é melhor em 1 dia apenas mesmo, por conta da demanda, todo o trabalho que dá,
E como ficou no primeiro semestre, eu coloquei aqui, mas é algo que está em discussão ainda, tá? Coloquei só porque eles vão acontecer e vão acontecer no primeiro semestre. Coloquei também no mês de junho, mas aí outra coisa que tem que ser vista é, a gente vai ter uma festa junina, né? Esse ano, por exemplo, foi alterada a data umas 2 ou 3 vezes, então depois a gente coloca isso no calendário. Bom. Mas a gente faz atividade, mas eu coloco. Mas costuma fazer, né? Uhum. Sim. Depois a gente discute, né? Antecipar ou colocar para frente. Bom, aí, dia 27 de junho, termina o semestre, e termina o segundo bimestre. 28 e 29 era o que estava inicialmente para lançar as últimas atividades, as últimas notas. E as férias estavam iniciando aqui no dia 1º. E me foi solicitado, então, pela PROEM, que colocasse mais tempo para o docente lançar essas atividades. Então, o 1º e 2 também ficou para lançamento, 3, data limite para lançar recuperação, e 4 e 5, fechamento. Bom, aí aqui, então, compreende os 15 dias de férias que a gente tem o direito. De 22 a 26, segunda semana de planejamento, para a gente iniciar o segundo semestre. E, como tem sido muito dito, algumas pessoas reclamam, tal, fica bem puxado mesmo os conselhos de classe, então, os discentes, os representantes vão ser convidados, mas antes de começar as aulas em agosto, a gente vai fazer os conselhos de classe de 29 a 31. Isso já foi pedido para a gente tentar fazer todos em 3 dias, em dias que a gente possa não ter aula, né? Mesmo agora, esse ano, já tinha gente propondo isso. Não passou, mas, então, aqui, em 2019, a gente vai fazer essa tentativa, ver se a gente vai ter sucesso ou não. Então, todos os cursos de tempo integral e EJA vão acontecer aqui nesses 3 dias que não vão ter aula. Então, a gente pode usar o período matutino e o período vespertino para fazer esses conselhos. Então, a gente inicia o segundo semestre sem ter os conselhos para fazer como reunião. A reunião de pais, mães e responsáveis já na primeira semana, né? Como a gente já vai estar em trabalho, só não vai estar tendo as aulas, a gente já pode organizar, e aí vai ter reunião de pais. Todas as reuniões pedagógicas, a menos de uma, vão acontecer logo depois das reuniões com os pais responsáveis. Aí, de novo, segue aqui a questão dos sábados, né? Setembro. Eu não consegui encontrar, não vi onde se foi divulgado, não encontrei de jeito nenhum, a semana da CESTEC, né, Ciência e Tecnologia, para colocar aqui já. Então, por isso, ainda não aparece. Costuma ser, mas não tinha a data lá exata do início e fim. Bom, aí aqui a divisão no mês de outubro, nos conselhos de classe, reunião pedagógica. Novembro, com seus feriados, reuniões de pais outra vez. Dessa vez, outra coisa que não tinha antes, e agora tem, começa aqui no mês de outubro, um período de autoavaliação institucional. A PROEM solicitou, de 1º de outubro a 15 de novembro. Então, está lá no comecinho, de 1º a 31 de outubro, período de autoavaliação institucional, e depois segue no mês seguinte, de novembro, de 1º a 15. Eles pediram para colocar no calendário. E outra coisa que é impossível é essa correria que é sempre em dezembro para finalizar, né? O lançamento de notas, de recuperação, tem que acontecer conselho de classe. Os conselhos aqui de 16 a 18, né? A gente vai trabalhar, já está tentando fazer isso para que o ano que vem seja menor as ausências, que nas EJAs são bastante, né? Nos outros deu uma melhorada, no saneamento biblioteca teve muita presença, mas o trabalho que está sendo feito agora é para minimizar essas ausências em todos os conselhos. Colocando ali, colocando 16 a 18, já vai ter passado todo o período de recuperação e lançamento de notas. Diferente de agora, que no nosso calendário constava os conselhos 4 a 6
e as nossas aulas acabam só dia 15, né? Então, assim, tinha muita gente por fazer avaliação ainda. Mas isso, na última reunião de gestão, a gente alterou, já foi avisado na reunião pedagógica, que os conselhos vão ficar de 10 a 14 do mês de dezembro, que minimiza essas faltas de nota que vão estar ainda no que é acadêmico. Bom, esse é o calendário, então, para o curso técnico, que não faz uso dos sábados. Esse aqui é para os cursos superiores, mas que também não fazem uso do sábado. As únicas diferenças que existem desse aqui para o curso técnico que eu acabei de passar são datas que o apoio ao ensino precisa, que a Corai precisa, o restante é idêntico. Só não tem a divisão por bimestre, mas segue da mesma maneira. A Poliana já tinha me falado, com a alteração que teve aqui no mês de julho, porque a primeira versão nossa, as férias estavam começando aqui no dia 1º. Então, a gente já sabe que vai ter que fazer algumas alterações. Por exemplo, data limite para a publicação da lista dos discentes aptos a se matricularem em TCC. Estava até dia 28. Mas, como agora os docentes vão lançar suas atividades até dia 3, então essa data aqui vai ser alterada. Tá? E aí, período de disciplina aqui, ó, a primeira etapa, a segunda etapa também vão ser alteradas, tá? Por conta dessa modificação aqui em cima. Mas os inícios, fins, as férias, esses aí continuam as mesmas. Então, aqui a diferença é só essa. O restante está tudo igual ao anterior. E, por último, o terceiro, da Engenharia e Ciências Biológicas. As datas que o apoio ao ensino precisa, a Corai precisa, são as mesmas dos superiores anteriores. A diferença é que aqui a gente tem sábados sendo utilizados. Então, vai aparecer em vários momentos as aulas aos sábados, e em alguns momentos, por exemplo, aqui, dia 6 de abril, que já é um sábado regular, além disso, para fechar os 100 dias letivos e fechar os 18 sábados, tem que ser um sábado de reposição também. A PROEM chegou a sugerir que a gente colocasse o calendário para esses dois cursos, ou começando antes, ou terminando após os outros. Aí, como ainda tinha algumas brechas, eu achei melhor a gente tentar, então, encaixar reposições aos sábados, para ficar com um calendário começando e findando para todos os cursos. Então, por exemplo, aqui, a engenharia, que é natural ter aula ao sábado de manhã, a reposição deles vai acontecer no período da tarde. Ciências biológicas, que tem o curso regular nos sábados pela tarde, faz as suas reposições pela manhã. O restante, que for para completar as 18 e tal, segue igual aos demais cursos. Por exemplo, eu tinha falado que na engenharia e ciências biológicas, alguns pontos não vão acontecer, alguns recessos, né? Enquanto nos outros dois calendários que eu já passei aqui, dia 20 de abril é recesso, para esses dois cursos não é. Então, dia 19, feriado, sábado, atividade letiva normal, aí, domingo, feriado. Bom, mas é isso, os três calendários. Alguém? Alguma consideração? Cláudia? Bom dia. Só registrar aqui os parabéns pelo calendário estar começando e terminando para todos ao mesmo tempo, né? E o mais importante, dentro do ano, né? Porque a gente passou algum tempo aqui fora do período, né? Aqui agora a gente está respeitando as férias docentes, as férias discentes, e ele foi encaixado nesses períodos. Parabenizar também, trazer o Conhecendo IFG para o primeiro semestre, porque ele tem acontecido depois que se encerram as inscrições, depois que quase que passou do tempo dos alunos conhecerem e fazerem suas inscrições. Agora, trazendo ele para o primeiro semestre, uma excelente ideia. Vai dar tempo dos alunos participarem, fazerem a inscrição e ainda prepararem para fazer a prova, né? Conhecer realmente o IFG no tempo certo, para que eles possam querer concorrer e vir estudar aqui. E também a inclusão da reunião pedagógica aí no calendário, que é uma ação muito importante, né? E isso prova que ela está se fortalecendo e já está registrado aí na vida do campus, né? Parabéns por isso. Não? Volto. Essa aqui vai do início.
Primeira e segunda etapa. Em janeiro a gente tem mais tempo, né? Em julho fica mais apertado. Acabou que o ponto das várias chamadas aconteceu no passado que os alunos da Real entrando com um mês de aula já. Ação de matrícula mesmo. Matrícula, na verdade, depende dos calendários de processo seletivo. Não entra, né, no calendário aí. Mas, assim, as chamadas é uma decisão nossa aqui do campus mesmo, de quantas chamadas a gente vai querer fazer. Então, assim, vai ser matrícula em janeiro, e se ainda assim não preencher, aí é uma decisão da gestão mesmo se vai continuar fazendo chamadas ou processo seletivo para vagas remanescentes, que foi o que aconteceu ano passado, né? A gente não preencheu, abriu um novo processo seletivo para terminar de preencher as vagas. Aí é uma decisão aqui que ainda vai acontecer, porque depende das matrículas na época, né? Mas a previsão é de matrícula, a maior parte acontecer em janeiro. Mais alguém? Tiago, será que dá para a gente, não sei se dá para a gente prever aqui quantos sábados a gente tem livre para fazer uma possível reposição? Será que a gente sabe mais ou menos? Ou você sabe quantos sábados a gente tem livre? Para todos os cursos, você fala? Não precisa falar quantos sábados, não. Assim, acho que tem uma margem boa. Né? É porque a gente tem que já prever o que pode... Prever não, né? Mas pode ocorrer alguma coisa, um intempério ano que vem, e a gente... Está perfeito nesse sentido, né? Se acontecer alguma coisa que para um longo tempo, aí... Mas a gente tem essa margem, assim, para queimar um pouco de gordura, para o calendário não passar muito para 2020, né? A menos das ciências biológicas e engenharia civil, porque esses aí ficam absolutamente prejudicados, né? Porque eles já usam todos os sábados. Se for pensar em um sábado ou outro que tem livre para esses dois cursos, são poucos. Agora, os demais é mais tranquilo, rever o calendário se for necessário. Claro. Essa questão por exemplo, se houver uma possível paralisação em alguma coisa, a sugestão do colegiado de biologia é que não use o sábado, o calendário vai para frente. Porque para a gente fica praticamente inviável e muito cansativo para os alunos, né? Então, por exemplo, se tiver 10 dias letivos de paralisação, então joga esse calendário 10 dias para frente, vai entrar janeiro, né? Para não utilizar, porque utilizando o sábado toda semana, fica muito cansativo para os alunos e o rendimento ia cair muito. Então, quando a gente pensou na utilização do sábado, e aí surgiu, e se tiver uma paralisação ou algum problema? Então, é o que tem sido feito nas universidades públicas é jogar o calendário para frente. Então, entra janeiro, se for preciso, entra fevereiro. Eu queria se informar, porque é importante a gente saber dessa informação, né? Porque até, possivelmente, se ocorrente, porque estamos acostumados já a pagar no sábado, né? Repor nos sábados, e aí não é viável, no caso, nos cursos de biologia, por exemplo, né? Que eu olhei ali e falei, mas em biologia não vai dar para repor no sábado, né? Eu olho no calendário aqui agora, não tem como. Só informação mesmo para a gente tá registrando e estar ciente disso. Só falar um outro cuidado que eu não citei, a menos de ciência biológica e engenharia civil, foi tentado, não deu para fazer isso 100%, mas a gente também tentou fazer o seguinte: quando um sábado é utilizado para repor ou não repor, ou ser usado para completar as 18 semanas, aí a gente tentou ter o cuidado de na semana seguinte não usar sábado, justamente para pensar, né, nos alunos, nos docentes, todo mundo está chamado pesado. Tentou então alternar. Se usa um sábado, o seguinte não usar. Não deu fazer outra verdade, mas na maioria das vezes que acontece, tem esse salto, uma semana sem atividade no sábado. E os meninos, os estudantes também têm pedido para aquelas rodas de conversa que aconteceram no Setembro Amarelo, que às vezes a gente possa usar um sábado ou outro para fazer atividades voltadas para esse tipo de discussão, para esses temas, né? Aí pode ser letivo ou não, mas tem que organizar e tem sábados para isso. Pedido dos alunos? Tinha como contemplar, né? Muito bom. Mais alguém? Não? Bom, agora entra uma votação, então? Sim.
Dá para empatar, hein? Tá. Tá, então acho que as opções são aprovado, aprovado com ressalva ou não aprovado, né? Em regime de votação. Em regime de votação, exato. Tá, vamos levantar a mão então. Quem aprova o calendário acadêmico 2019? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boa, 5, 7 a favor. Quem aprova com ressalva? 1 aprova com ressalva. E não aprovar, 0. Muito bom. Justifica seu. São aquelas datas que eu falei por conta da mudança no começo de julho. As etapas de matrícula aqui, ó. Tá, mas aí como que fica agora? Se foi aprovado sem alterar essas datas? Porque não tem condição da gente fazer isso. Tá, vamos falar. Eu vou alterar já. Mas vamos lá, vamos falar quais são as alterações. É porque quem ganhou foi aprovado total. Exato. Olha, as alterações que eu falei mais cedo são: como agora, de 1 a 3, é período de lançamento de notas no prazo do primeiro semestre, então 3 e 4 vão ser o que era 28, essa data limite para comunicar os alunos aptos a participar do TCC, vai ser 4 e 5. Aí você colocou, né? Na verdade, eu coloquei dia pro dia 4. Por exemplo, tá lá pro dia 28, né? Mas o término é 27 e o período para lançamento ficou 1 e 3. Então eu coloquei o TCC pro dia 4, porque senão os alunos ainda não estão aprovados em todas as disciplinas que são requisitos para eles matricularem em TCC. Então tem que saber que eles já estão aprovados para poder matricular em TCC. Então eu sugeri dia 4, que é um dia após o fechamento, o lançamento de todas as notas, né? Sim. E aí vai influenciar no período de perda da vaga, que a gente jogou lá o fechamento para o dia 4 e 5, né? Então a perda da vaga não pode ser mais dia 5, porque tem que estar todo mundo fechado para a gente saber quem vai perder a vaga. Então eu sugeri colocar para o dia 9, se eu não me engano, acho que foi no final de semana. E aí já vai influenciar na renovação de matrícula. Sim. Vai ser, eu sugeri colocar para dia 10 a 13. E na escolha de disciplina, que ficaria a primeira para 15 a 17 e a segunda para 19 a 21. Que é uma coisa influencia na outra. Eu vou fazer essas alterações, mas são alterações que a PROEM não olha. O campus aqui indica quais são essas datas. Eles olham o feriado, dias letivos, se está fechando os 18, a questão das férias, né, para não ultrapassar daquilo que cada um tem direito. Aí, de qualquer forma, não vai influenciar na coisa de férias. E, assim, ela vai ter a semana de planejamento aí 2 semanas depois, se tiver algum problema que a gente precisar adequar. E vai começar as aulas normalmente lá em agosto. Não vai influenciar essa alteração. É só uma alteração de datas mesmo para a questão interna. Mais alguma consideração? Não? Bom, então, tá ok. Gente, obrigado. Até.